e foram campeões alemães. Mas, assim, futebol é dentro de campo. Hoje, último dia aí, né, da fase de grupos, e aí teremos uma sexta-feira sem jogos, e já bate aquela ansiedade, a reta final da Copa do Mundo de Clubes, uma das maiores invenções aí, né, dos últimos tempos. Agradecer o Gianni Infantino aí, muito entretenimento para o torcedor, né, torcedor mundial. Dizer que não é difícil, não é impossível, né, vencer aí o Bayern de Munique. Na minha opinião, vai ser um jogo em que o Flamengo terá 50% de chance e o Bayern de Munique também terá 50% de chance. Não era o adversário que eu queria pegar, aliás, e isso aí não é medo, tá? É apenas uma opção aí de escolha de adversário, mas para quem quer ser campeão não tem que escolher adversário, o que cair tem que passar. Mas o Flamengo foi muito prejudicado por ter se classificado em primeiro, né? Além de pegar o Bayern de Munique, caiu na chave da Champions, onde terá aí os melhores clubes. Se você fizer aí um quem é quem, um parâmetro, o lado esquerdo do chaveamento, que é o lado de Palmeiras e Botafogo, tem aí Benfica e Chelsea. O Benfica que se classificou ainda em primeiro ao vencer o Bayern de Munique. O Chelsea que tomou um amasso do Flamengo. Tem Inter de Milão e Fluminense, pode ter mais dois europeus. O lado do Flamengo, que além do Bayern de Munique tem PSG, tem também Borussia e pode ter um Real Madrid e City, dependendo aí, né, dos últimos jogos de hoje, se o Real se classificar em primeiro e o City se classificar em segundo. Lembrando que a Juventus é líder e vão se enfrentar às 4 da tarde. Mas assim, o lado do Flamengo é uma verdadeira Champions League, né? São os melhores clubes da Europa, clubes, tirando ali o Borussia Dortmund, são clubes da primeira prateleira, Bayern de Munique, PSG, Real Madrid, City. E eu estou gostando muito, professor, da soberba dos alemães, né? Vários jornais da Alemanha já destacando a classificação do Bayern. Segundo esses jornais, não precisa nem ter o confronto. O Bild destacou que vai ser um treino de luxo para o Bayern de Munique, tirando o Flamengo para nada. Eles têm um grande time, né? Jogadores de seleção, fizeram um investimento muito alto aí na última janela, não foram bem na Champions League, né? E foram campeões alemães. Mas, assim, futebol é dentro de campo. Já disse aqui algumas vezes, inclusive quando a gente estava comentando o pré-jogo do Chelsea, eu falava que o Flamengo tinha chance de vencer o Chelsea, assim como tem chance aí de vencer o Bayern de Munique. É jogar com inteligência, preparar bastante o mental. Vai ser aí o maior jogo da vida de muitos atletas do Flamengo, né? Como é que a gente ia imaginar que um dia a gente fosse enfrentar o Bayern de Munique e o mundo estaria de olho? Aliás, para mim vai ser a maior audiência dessa Copa do Mundo de Clubes, vai ser o maior jogo das oitavas e pode ser o maior jogo dessa competição, e o Flamengo vivo, o Flamengo que será Flamengo, DNA rubro-negro, aquele Flamengo ofensivo, Flamengo que joga e deixa jogar, dois times que prezam muito pela posse de bola. O Bayern de Munique gosta de jogar com a bola no pé, assim como o Flamengo. Vai ser um jogo histórico, professor. Sensacional. Quando você imagina ir para o Mundial de Clubes desse tamanho, é óbvio que o Flamengo em algum momento iria pegar um gigante europeu, não teria como fugir de Bayern de Munique, de Real Madrid, de PSG, de City, então chegou esse momento. Alan, antes de passar para você, saudar essa galera do Clube de Vantagem da S1 Live, a turma que está chegando aí para participar, e os amigos também que estão no chat aí, ó, o Luciano Cássio, alô Walter, o amigo aqui Júnior Melo, o Benjamin, tem aqui o Genival Caverna também participando aí, ó, do Clube de Vantagens. Tem uma galera aí deixando as opiniões, muita gente falando que estão exagerando nesse oba-oba, né? O amigo aqui, ó, Paulo Sérgio, alguma novidade sobre o Carrascal? Vi que os times poderiam inscrever jogadores para as oitavas. Procede? Alan, eu até passo para você dar o seu bom dia e já respondeu o nosso amigo Paulo Sérgio, porque as últimas informações do Carrascal é que ele não tinha se apresentado, né? Não tinha se reapresentado ali para os treinamentos. Procede? Bom dia. Bom dia, Reis, tudo bem?
Sobre o Carrascal, cara, a negociação em andamento, tá um pouco pausado. O Flamengo também não tem, porque a janela tá fechada. Teve uma janela especial para o Mundial, vai ter outra aberta, não tem por que o Flamengo se antecipar. Foco na Copa do Mundo de Clubes. Existe uma conversa com o Dínamo e o Carrascal aguarda o desfecho na Colômbia. Né? Sem novidade. E não, você não pode inscrever jogador nas oitavas. A inscrição foi antes da Copa do Mundo e são os jogadores que foram inscritos antes. É simples assim, tá? Reis, posso responder também a mesma pergunta que você fez Pode sim, pode sim. pro Rafa? E, gente, já pedindo desculpa que eu tô gripadaço, então, se às vezes eu der uma pausa aqui, porque o espirro vem. Cara, vamos lá. Primeiro eu gostaria de lembrar, voltar um mês e meio atrás, 2 meses, aqui nas lives, nas redes sociais, no nosso chat, quando a gente perguntava o que seria um bom papel para o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E a gente já sabia da dificuldade que seria, e a gente falava, cara, passar de fase. Tem que passar de fase e fazer o melhor papel, entendeu? Tentar jogar olhando olho no olho, e o mais importante é passar de fase. O Flamengo chega lá nos Estados Unidos e logo 2 dias, se eu não me engano, antes da estreia, o Boto dá uma entrevista coletiva. E na entrevista coletiva, o Boto deixa muito claro que o foco do Flamengo é o Brasileirão e a Libertadores e que o Flamengo está ali para fazer o melhor papel possível na Copa do Mundo. Mas que o foco continua sendo o Brasileiro e a Libertadores. Por que eu voltei lá atrás? Porque eu acho que a gente tem duas opções. E agora falando até um pouco como torcedor. Não costuma falar muito como torcedor, não, mas falando como torcedor. A gente tem duas opções. Ou se preocupar e se desesperar, porque o Bayern, para mim, é um dos melhores times do mundo, um dos maiores elencos do mundo, tem muito jogador da nata da nata, é um colosso, como o Felipe falou, ou desfrutar. Eu prefiro desfrutar. Eu acho que a confiança do torcedor do Flamengo cresceu muito por culpa do Flamengo. O Flamengo faz uma baita Copa do Mundo de clubes. Outra coisa que não dá para lamentar, pô, caiu na chave mais difícil. O Flamengo foi punido pela tua competência, mas que bom ver o Flamengo ganhando, o Chelsea se impondo, o Flamengo sendo fazendo uma ótima primeira fase. Era para ter vencido o Los Angeles, né? 3, 4 bolas na trave, mesmo com o time completamente modificado. Então, enfim, cara, eu acho que o torcedor do Flamengo só tem motivo de orgulho. E o que esperar contra o Bayern? Ou você perguntou aí, o que fazer para vencer Como o parar Bayern? nela, o Bayern de Munique. É, eu acho o seguinte, primeiro, torcer, aí vamos contar primeiro com a sorte. Torcer para estar um calor dos infernos. Aquele que, como se fosse Campeonato Carioca, janeiro, jogando em moça bonita, é isso. Aqui no Brasil, pelo menos, eu já está mais acostumado, né? O time alemão não está. Então, torcer para estar o calor dos infernos mesmo, para eles morrerem lá, suarem igual os filhos da mãe, vai ficar no vestiário os reservas, que se dane. Então, enfim, torcer para estar o inferno mesmo, o calor do cacete. Segundo, jogar com coragem, precisa de coragem, entender o adversário, entender que é um adversário difícil, então que não pode dar mole, porque senão corre o risco até de, tipo assim, de repente ser uma derrota decepcionante para o torcedor, porque é um clube é um time muito bom, muito bom. Não leva a primeira fase muito em consideração alguns resultados, porque no mata-mata é diferente, a concentração é diferente, é tudo diferente. Então, o que fazer para derrubar o Bayern? Eu acho que é tentar fazer o jogo perfeito. E aí tá na hora de uma grande deficiência do Flamengo acabar. E a hora ideal é contra o Bayern. Vai ter que ser letal. Não pode desperdiçar a oportunidade. Contra o Bayern surgiu a oportunidade, tem que matar, tem que fazer. Não dá, a gente cansou de ver jogo do Flamengo essa temporada, independente da competição, Brasileirão, Libertadores, domina, aí perde um, perde outro, perde contra o próprio Los Angeles, né? Bota a bola contra o Bayern não dá. Contra o Bayern teve oportunidade, tem que fazer. Tem que fazer. Isso é um time corajoso. O Flamengo tem jogadores que até ontem estavam na Europa, então estão acostumados a esses grandes confrontos. O Jorginho acabou de vir da Premier League. O Danilo e o Alexandre, que até visitaram a Juventus ontem, foram muito bem recebidos, né? E eu acho que isso só engrandece a contratação que o Flamengo fez esse ano, que é pouco falado, o Danilo,
Você vê os comentários lá que a Juventus botou da visita do Danilo Alexandre, a torcida da Juventus revoltada com o Thiago Motta, porque o Danilo só saiu por conta do Thiago Motta, falando que o Danilo tinha que ter continuado, pedindo para o Danilo voltar, né? Então, enfim, o Flamengo tem um Danilo, o Flamengo tem jogadores que passaram já pela Europa, já estão aqui há um tempo, mas já passaram, como o próprio Pulgar, o Plata, que jogou na Espanha, Bruno Henrique jogou na Alemanha. Alexandro, principalmente. Então, enfim, o Flamengo tem um time para olhar no olho do Bayern e tentar. E futebol, cara, é aquilo. Vai depender do dia, das condições, existe sempre fatores externos, né? O inesperado que pode acontecer. Ontem, por exemplo, o River precisava da vitória e teve um jogador expulso ali, acabou o River, a Inter foi e ganhou. Então, enfim, é jogar com coragem, segurando, sabendo que o Bayern tem um timaço e não desperdiçando a oportunidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Uma hora vai aparecer a oportunidade, entendeu? E o Flamengo não pode desperdiçar, né? E se passar, vai ser um grande feito. Eu acredito que tem a chance, mas é bom a gente saber que é difícil. E o Júnior Melo até falou, já está desistindo, Alan? Nunca. Eu só estou falando que eu estou preferindo desfrutar. É bom ver o Flamengo testar força. Eu lembro, não sei se vocês pegaram essa época que a seleção feminina de vôlei de Cuba era quase imbatível, há anos atrás, né? Tinha a Mireia, aqueles jogos épicos contra a Ana Moser, etc. E eu lembro até hoje, não sei porque isso ficou na minha cabeça, de uma reportagem, cara, por que essa Cuba é quase imbatível? Elas treinavam com a rede mais alta, elas muitas vezes treinavam com homens que eram mais fortes. Ou seja, elas se testavam num nível muito alto para poder performar quando tinham que jogar. E o lado bom também, o Flamengo pegou o Chelsea para pegar o Bayern, é o Flamengo absorver isso para quando voltar, botar isso aqui em prática, meu irmão, e amassar aqui também. Então, enfim, óbvio que eu não estou desistindo, mas a gente tem que ser consciente. É um jogo muito difícil, mas eu acredito que o Flamengo tem a chance. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.